Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Imagina só, você estar no seu dia a dia quando de repente naves espaciais gigantes aparecem pairando sobre as principais cidades do mundo. Sem aviso, sem ataque, sem explicação. Elas simplesmente estão ali, paradas. Foi assim que começou O Fim da Infância, um dos romances mais impactantes de Arthur Clarke, publicado lá em 1953, numa época em que nem satélites existiam direito. A princípio, ninguém entende o que está acontecendo. O pânico se espalha. Mas logo descobrimos que os donos dessas naves são seres muito avançados, chamados de Senhores Supremos. E o mais curioso, eles não vêm com armas em punho. Nada de guerra. Eles vêm com calma, analisando a humanidade com uma paciência quase desconcertante. A primeira mensagem oficial ao mundo vem de Karelen, o supervisor da Terra, que aparece em uma transmissão global. Ele fala com uma voz serena, perfeita, e demonstra conhecer muito bem a humanidade. Mas tem um detalhe que incomoda todo mundo: ele nunca mostra o rosto. Apesar disso, os Senhores Supremos não assumem o poder de forma tirânica. Eles não destroem governos, não impõem leis à força. Eles usam a ONU como canal de comunicação e, por meio dela, vão conduzindo o mundo para uma nova era. Em pouco tempo, guerras acabam, a fome desaparece, e a Terra entra num período de paz e prosperidade que ninguém achava possível. O responsável por essa transição é Ricky Sorgren, secretário-geral da ONU, o único humano que tem encontros regulares com Karelen. Mas mesmo assim, nem ele sabe como o supervisor realmente se parece. Só que nem todo mundo está feliz com essa paz controlada. Um grupo chamado Liga da Liberdade começa a protestar, principalmente por causa do mistério em torno da aparência de Karelen. Eles acreditam que os Senhores Supremos estão escondendo algo grave. E em um momento tenso, Sorgren é sequestrado por esse grupo. Mas o plano não dá certo. Na verdade, Karelen sabia de tudo desde o início e usou a situação para identificar quem estava por trás da Liga. Mesmo assim, Sorgren continua curioso. Ele quer saber quem ou o que está por trás daquela tela. Com a ajuda de um amigo cientista, ele tenta burlar o sistema e ver Karelen com um dispositivo especial. Mas não funciona. E logo depois, Karelen revela que o papel de Sorgren acabou. A partir dali, os Senhores Supremos lidariam com a Terra à distância. E deixa escapar que aquilo tudo é só o começo de um plano muito maior. Décadas se passam, e chega o dia da grande revelação. Finalmente, os Senhores Supremos mostram sua verdadeira forma, e o choque é imediato. Eles são idênticos à figura tradicional do diabo: asas, chifres, cauda. Uma imagem que vive no imaginário humano há milênios. Isso abala a todos. Como aceitar que aqueles seres que trouxeram paz e progresso têm uma aparência tão demoníaca? Mas o tempo passa e, aos poucos, essa imagem é superada. Com o mundo estabilizado, a humanidade entra numa espécie de zona de conforto. Tudo está tão perfeito que as pessoas começam a perder o senso de propósito. A criatividade esfria. A ciência esmorece. E como um presente aos humanos, os Senhores Supremos oferecem um tipo de máquina do tempo visual. Com ela, é possível ver eventos do passado, como se fossem transmissões de TV. O que era para ser um presente vira uma bomba. Usando esse aparelho, a humanidade descobre que as religiões que sempre guiavam sua moral e sentido de vida não tinham base real. Isso acaba com o que restava de fé tradicional. Mais uma âncora é cortada. Enquanto isso, a história se aproxima de algumas figuras centrais, como Rupert Boyce, um excêntrico fascinado pelo paranormal. Durante uma festa em sua casa, um Senhor Supremo, Rachaveira, está presente. Ele estuda o comportamento humano, especialmente os fenômenos psíquicos. Em um experimento com uma tábua Ouija, uma sequência misteriosa de números aparece. NGS 549.672. Entre os convidados estão Jean Morel e Jean Rodrigues. Jean desmaia durante o experimento, e Jean percebe que aquele número é um código de uma estrela, localizada na constelação de Carina. Jean, inquieto com a proibição dos humanos de explorarem o espaço, vê aí sua chance. Com a ajuda de um professor, ele se esconde em uma nave dos Senhores Supremos e parte para um destino desconhecido, atrás da origem deles. Enquanto Jean está viajando pelo espaço, algo estranho começa a acontecer com as crianças da Terra. Elas nascem diferentes. Desenvolvem habilidades psíquicas, se comunicam entre si sem falar e começam a ter visões de outros mundos. Jeff, o filho de Jean e George Gregson, é uma dessas crianças. Jean, inclusive,
já havia tido uma conexão mental com o filho ainda durante a sessão da Ouija, sem saber. George tenta entender o que está acontecendo e conversa com Rachaveira. E então vem a revelação que muda tudo. Os Senhores Supremos não são nossos mestres, mas sim cuidadores. Eles foram designados para acompanhar a humanidade até um ponto de transição. Aquelas crianças representam a próxima etapa da evolução humana. Elas estão se preparando para abandonar a forma física, fundindo suas mentes numa consciência coletiva que fará parte de algo maior, uma entidade cósmica chamada de Mente Suprema. Rachaveira explica que a aparência demoníaca dos Senhores Supremos, tão simbólica e assustadora, é fruto de uma espécie de eco do futuro. A humanidade reconheceu Karelen não por memórias do passado, mas por uma intuição do que ainda estava por vir, o fim da humanidade como a conhecemos. E esse fim chega. As crianças deixam seus pais, seus corpos, e seguem em direção às estrelas. A humanidade, enquanto espécie individual, termina ali. Jean Rodrigues retorna à Terra depois de 80 anos, no tempo terrestre. Ele encontra um planeta vazio, silencioso. Tudo o que conhecia desapareceu. Ele é o último humano. Os Senhores Supremos, impotentes diante da transição, observam. Eles não podem evoluir como os humanos evoluíram. São apenas testemunhas. Jean registra o que vê, e pouco depois, a própria Terra começa a se desfazer, absorvida pela Mente Suprema junto com aquelas crianças que já não são mais humanas. E assim termina o fim da infância. Uma história poderosa, que nos faz questionar até onde podemos ou devemos ir como espécie. O que nos torna humanos? E o que deixamos para trás quando decidimos crescer, evoluir, transcender? Arthur Clarke nos convida a olhar para o futuro com maravilha, mas também com um pouco de medo. Porque crescer no fim das contas, pode significar deixar de ser quem somos hoje. Prepare-se para se emocionar, questionar e, quem sabe, ver o futuro com novos olhos. Boa leitura!